Boa noite, gente boa de Deus, tudo bem, queridos? Fátima, tudo bem? Vini, beleza, mano? Carline, Ivan Fortuna, Batistão, tudo bem, manão? E aí, Matheus? Neire, Lucilena, você apareceu por aqui. Irmã Ângela, tudo bem, querida? A paz, querida, que bom vê-la. Ô César Fredo, tudo bem, mano? Irmã Maria da Glória, tudo bem, querida? Fátima, que é o Haroldo. Paz, Fortuna, tudo bem, queridão? Ô Snow, tudo bem, queridão? Diretamente da Suíça. Glória a Jesus. Diretamente da Suíça. Aqui tá frio, aí não deve estar, né? Igual aqui não. Irmão Nori, tudo bem, Nori? Cíntia, tudo bem, mana? Mandei as fotos, Cíntia, dos seus pés de ipê aqui, estão maravilhosos. Pois o Levi te mostra. O inverno não conseguiu apagar a beleza de um ipê cintial. Glória a Jesus. Tá bonito mesmo meus ipês aqui. 2 pés de ipês aqui que a Cíntia e o Levi me deram, que quase morreram debaixo das terras do trator, mas sobreviveram para embelezar aqui. Todos que vierem um dia aqui na minha casa vão poder ver aqui a marca do Levi, da Cíntia, bem em frente à casa aqui. São ipês que já estão enormes já. Glória a Jesus. Snow! Que bom, que bom. Dani, tudo bem, Daniela? Glória a Jesus, que bom você está aqui, mana. Que bom, 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 bom. Não sei se a sua irmã está assistindo lá com o seu cunhado lá, mas um beijão para ela também. Ah lá, tá calor agora lá na Suíça, ok? E nós é que estamos aqui, esfria, esfria, depois esfria de novo. Glória a Jesus, bem-vindos todos, em nome de Jesus. Sintam-se bem nesta sala do Senhor, porque é uma sala muito parecida com aquela que acontecia na casa do Lázaro. Lembra disso? Que acontecia isso na casa do Lázaro, lá em Betânia. Toda vez que o Lázaro ia lá, tinha uma espécie de estudo bíblico lá. E acontecia o quê? Eles ficavam aos pés de Jesus ali. E Marta e Maria, eram irmãs de Lázaro, estavam lá. Quem conhece essa história sabe disso, que uma das irmãs disseram: eu vou lavar a louça, eu vou arrumar a casa. Ok? Jesus fala: Marta, 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 por que você está tão atribulada assim? E por que você está se cansando com aquilo que não traz satisfação? Então, aqueles que vieram aqui, vêm às quintas-feiras, vêm assim, com o desejo de sentarmos do lado do Senhor Jesus e ouvirmos dele, da sua palavra, ensinamentos que possam ser resolução para aquilo que a gente conhece de vida hoje e aquilo que ele tem para ensinar para a gente, ok? Deus abençoe a todos, bem-vindos em nome de Jesus. Está perto já o momento de nós nos reunirmos nos grupos familiares, nas casas. Está chegando perto. Estamos estudando, vendo as possibilidades, vendo as deliberações governamentais para que a gente possa de novo ter a chance de nos reunirmos na igreja, apesar de que nós vamos ter que limitar os nossos idosos, as crianças talvez, e vai ser mesmo um tempo de limitação, mas nós vamos voltar, acredito em breve, eu estou assim com fé e com a esperança de que a gente possa encontrar um bom termo para a nossa volta nos grupos familiares e também na igreja, nos nossos cultos, também lá, ok? Valdir de Souza, mano, Deus abençoe você, que saudade de você mesmo, viu, negão? E negão é assim, é com carinho, ok? A gente não pode falar muito assim, negão, em lives, porque pode parecer preconceito, mas no caso do Valdir e de irmãos que a gente tem esse carinho de chamar de negão, mas é negão do nosso coração mesmo. Deus abençoe você, amém? Glória a Jesus! Eu queria cantar uma canção com vocês aqui. Eu tinha assim uma espécie de um pé atrás com essa canção. Aliás, eu tenho um pé atrás com muitas canções, principalmente essas mais modernas.
essas mais atuais, não são canções assim muito bíblicas, são canções muito sentimentalistas e querem mostrar um Deus assim, sabe, meio romântico apenas, mas não são biblicistas. E eu tinha um certo problema com essa canção, porque ela diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Isso soava para mim uma espécie assim de melô da preguiça, sabe? Para autenticar quem não quer se mexer, para autenticar quem não quer ter esforço, para autenticar quem quer o melhor resultado pelo menor esforço. Então eu tinha um certo quê com essa canção aqui. Mas essa semana, conversando com o Senhor mesmo e tratando do que nós vamos mexer hoje aqui, a respeito de cansaço e de alívio no Senhor, eu consegui ver uma outra faceta nessa canção aqui, porque fala: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Eu vou mexer com essa coisa aqui mais nas próximas lives em relação a esse estudo que nós vamos propor hoje, ok? Então isso aqui aliviou para mim, porque cantar essa canção aqui sempre me causava uma espécie de incômodo, assim como para mim é um incômodo terrível cantar a música como tipo Zaqueu, por exemplo, que eu costumo dizer que é uma das músicas mais antibíblicas que eu conheço, é a música do Zaqueu. Ok? Mas onde eu vou ministrar, e às vezes eu tenho que tocar em algum lugar, e alguém pede: pastor, toca aquela do Zaqueu. Eu falo: ai, Jesus, Maria, José, vou ter que cantar esse negócio. Eu peço perdão para Deus, porque eu tenho que cantar, porque as pessoas não sabem, às vezes não conhecem, com uma análise bíblica mais profunda, os 15 erros que existem na música do Zaqueu. Então, como eles não conhecem, então Deus não considera a ignorância da gente nos tempos de ignorância, ok? Deus releva isso. Aí eu digo: Senhor, eu não vou ofendê-los, eu vou cantar a música do Zaqueu, mas eu canto assim com uma vergonha, sabe? Uma espécie de vergonha, e eu canto pedindo perdão para Deus mesmo. Agora essa canção aqui, essa semana eu tive um alívio para saber como é que eu posso cantar essa canção que diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu queria cantar essa canção porque ela é muito pertinente com aquilo que nós vamos tratar hoje. Glória a Jesus. Bem-vindos todos, bem-vindos, sintam-se à vontade diante da palavra de Deus, que ela carrega em si uma certa generosidade para aqueles que buscam, ok? E esse é o momento então de nós escorrermos um tema que ele é muito atual para a gente, ok? A Valquíria colocou lá no Facebook o esqueleto desse tema que nós vamos tratar esse mês aqui, que eu coloquei o seguinte tema: tá cansado? Você está cansado? Deus propõe descanso. Você está cansado? Deus propõe
descanso. Aliás, a pergunta que deveria reverberar no nosso meio é: quem hoje em dia não está cansado de alguma coisa? Quem é que não se sente enfastiado diante de tanta proposição de um mundo caótico e de um mundo aprisionante na força das ideias? Quem não está cansado? Eu estou cansado de quase tudo. Eu estou cansado do mundo artístico, eu estou cansado das notícias, eu estou cansado da política, eu estou cansado da justiça que não acontece, eu estou cansado da morosidade, da falta de temor, às vezes mesmo no meio cristão. Me cansa, ok? E eu queria colocar o texto básico aqui para vocês, que é o texto de Marcos 6,31. E é sobre a ótica desse texto aqui, é que eu vou trabalhar o mês inteirinho com vocês, para destrinchar o que está em volta desse texto, ok? É um trabalho meu, é uma labuta minha, em todo lugar no Brasil onde eu vou ministrar, todas as escolas onde eu vou falar sobre a busca que deveria ser constante das pessoas para encontrarem o Deus em si mesmo, sobre, por exemplo, Rota 66, uma luta incrível para eu levar para as pessoas o desafio do Rota 66, de ler a Bíblia todinha durante um ano, e principalmente quando eu indico aquele site da YouVersion, da igreja, como é que chama a igreja lá? Church Life. Ok? Quem não tem ainda, baixa isso aí no seu notebook, no seu tablet, no seu celular, para você ter acesso à Bíblia todinha. Se você não puder ler, ele lê para você. Então eu estou fazendo leitura agora, a minha leitura anual é em inglês, em espanhol e em português. E eu não gasto mais do que 11 minutos em cada uma delas. Eu não gasto mais do que 11 minutos. E quando eu não posso ler, eu estou no carro, estou em algum lugar, eu peço para o aplicativo ler para mim. Por quê? Eu preciso ler, pelo menos de carreirinha, ler a Bíblia todinha 3 vezes ao ano. Ok? Fora os estudos que eu faço de maneira sistemática, por causa das aulas que eu preciso dar, e dos simpósios e congressos que eu preciso comparecer. Ok? Então esse texto aqui, vocês vão ver quanta coisa dá para extrair daqui como prática para a vida da gente, porque Jesus levou os discípulos por um laboratório, ok? Marcos 6,31, a Valquíria já colocou no Facebook os textos lá, o texto esqueleto do qual nós vamos extrair a abordagem de hoje e das próximas semanas, ok? Diz assim o texto de Marcos 6,31, quem achou diz, achei! Achou aí. Para você verificar se realmente o que eu estou dizendo está escrito aí, porque o Espírito Santo só tem compromisso com o texto, antes de ter um compromisso comigo, ok? Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Quero que você moldure esta frase de Jesus aqui, esse convite, ok? Venha comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Vamos orar. Pai, por favor, nos socorre nesta hora, Senhor, na nossa muita necessidade, Senhor. Se o Teu Santo Espírito não jogar luz nos nossos olhos, como é que a gente pode ver? Nenhuma maneira poderia, Senhor. Nossa capacidade de perscrutar, ó Deus, e de falar sobre os Teus oráculos, ó Deus, não seria suficiente. Portanto, ó Deus, por favor, nos socorre na nossa muita necessidade. Te revelas a nós nesta hora, em nome de Jesus, com graça e misericórdia. Amém. Glória a Jesus. Então, queridos, primeira coisa eu queria estabelecer com vocês, aquilo que eu coloquei lá no texto do Facebook, eu queria diferenciar para vocês o que é cansaço e o que é estresse, porque a palavra da moda dos nossos dias hoje é estresse, ok? É estresse com S-T-E-S-S em inglês, mas aportuguesaram esta palavra e colocaram estresse, ok? Foi como eu coloquei lá no estudo lá. Então qual a diferença entre cansaço e estresse?
Porque você encontra muita gente o tempo inteiro dizendo: eu ando muito cansado, eu preciso descansar um pouco. Mas a ideia que as pessoas têm de descansar é não fazer nada. E é por isso que eu coloquei a imagem de chamada lá no Facebook, uma espécie de lugar paradisíaco, né? Uma espécie de ilha, com coqueiros e uma rede. Porque todo mundo, quando pensa em descanso, associa logo a ideia de que não vai trabalhar, não vai fazer nada, ok? E é isso que nós vamos trabalhar no que Jesus diz: venha comigo e descansem um pouco. Qual era essa proposta de descanso que Jesus estava fazendo para os discípulos? Então, cansaço, o que é e o que é estresse? Cansaço vem assim, sabe, de um esforço muito grande, um esforço muito intenso, em alguma atividade que a gente esteja fazendo. Por exemplo, é um trabalho demorado. Você trabalha muito em alguma coisa de maneira sistemática e demoradamente, o seu corpo vai se ressentindo e você sente cansaço. Isso é que é cansaço, ok? Agora, o que é estresse? Estresse, na verdade, gente, é uma tensão, é um cansaço também, mas de maneira diferente. É uma espécie de fadiga mesmo. Mas é uma fadiga que acontece de a gente tanto fazer alguma coisa, mas entender que aquilo não está produzindo nada, que aquilo não vai redundar em glória, não vai redundar em lucro nenhum para a vida. É quando você está cumprindo às vezes uma tarefa, mas você sente que aquilo na verdade não está atendendo o propósito da sua vida, aquilo não atende à sua vocação, você não tem prazer naquilo. Mas você está cobrindo às vezes a urgência da hora, a necessidade de ganhar dinheiro, ou a necessidade de cobrir a falha de alguém que não cumpriu alguma tarefa, e você vai ter que ir lá fazer aquilo no lugar dele. Isso é estresse. Estresse, na verdade, ele acontece muito dentro da gente, da alma da gente, quando você acha que o seu trabalho não está frutificando. Isso é estresse, ok? Então nós vamos entender primeiro hoje, eu quero trabalhar um contexto desse versículo, para que nas próximas lives eu possa entrar profundamente naquilo que Jesus estava querendo dizer a respeito de cansaço. Como você está? Eu queria perguntar para você especificamente, você anda cansado? Existe dentro de você uma espécie de fadiga, que você diz assim de vez em quando: se eu pudesse eu queria sumir. Se eu pudesse, eu queria tirar 15 dias longe de todo mundo. Eu queria sumir, não queria falar com ninguém. Era o que estava acontecendo naquela hora ali, queridos. Porque o texto diz que havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo nem para comer. Ok? Essa talvez seja a sua realidade pessoal. Talvez você esteja se sentindo assim. Aí na sua cabeça você vai pensar o seguinte: eu precisava de umas férias, uma passagem de avião, ir para um lugar muito longe, ficar distante da maioria das pessoas que eu conheço, não assistir mais jornal nenhum, ok? Ficar de boa na lagoa, sem fazer nada. Talvez seja essa a ideia que você tenha de descanso, ok? Mas eu quero que você fique comigo até o final desse mês, nas 4 lives, para você verificar o que Jesus pensa a respeito disso. Para eu te explicar isso, sobre o que estava na cabeça de Cristo, quando ele chama esses discípulos para um descanso, eu quero que você entenda então o contexto do que esse versículo aqui está, ok? Porque olha só, aconteceram 2 milagres de multiplicação dos pães que estão na Bíblia, 2 milagres de multiplicação, ok? O primeiro é que na verdade é o único milagre que é contado em todos os evangelhos, que é o milagre da multiplicação dos pães e o milagre da ressurreição. São os únicos 2 milagres que são contados em todos os evangelhos, ok? Eu coloquei todos os versículos bíblicos para dizer isso, para comprovar isso que eu estou falando, lá no texto no nosso Facebook. Eu não vou tratar todos os versículos, eu já coloquei lá, depois você pode constatar lá, ok? Mas há um outro episódio que é narrado só em Mateus e em Marcos, que é esse que nós lemos aqui, que conta que Jesus mata a fome de 4.000 homens com 7 pães e alguns peixes, ok?
Agora Mateus, João, ele vai contar outro. Então 2 milagres aconteceram de multiplicação dos pães. Então só quem está nessa live aqui, e quem está estudando comigo vai poder responder isso. Se você perguntar para um crente que não está aqui, vai assim: quantos milagres dos pães aconteceram? A maioria dos crentes não sabem. Eles pensam: não, aconteceu só um. Aconteceu só um. Ok? Então, como as pessoas não leem Bíblia, elas não sabem. Outro dia me perguntaram assim: aquela mulher que chorou e enxugou os pés de Jesus, jogou perfume nos pés de Jesus, enxugou com o cabelo, é a mesma do outro texto? É a mesma? São 4 narrativas? É a mesma? Não, são mulheres diferentes, mas as pessoas normalmente não sabem. Assim como esse texto também, a maioria dos crentes não sabem, porque eles não fazem o rota 66, eles não leem a Bíblia, e eles ficam assim nessas dúvidas mesmo, e eles ficam com dificuldade de extrair do texto a mensagem que o texto tem. Por isso eu coloquei já de antemão todos os textos, se você quiser lá fazer uma pesquisa mais apurada sobre isso, mas eu já estou dizendo, houve 2 milagres, ok? De multiplicação dos pães. Então, nós estamos nesse texto de Marcos aqui, que fala da primeira multiplicação dos pães. Então, nós vamos fazer então um estudo de caso, é um estudo de situação, para saber o que Deus pensa a respeito disso. Porque nas lives passadas eu disse para você que o esforço de Deus na Bíblia era tentar se revelar a nós, se mostrar a nós. É um esforço dele, de Deus, de nos encontrar, se revelar a nós e de nos ensinar no entendimento o caminho que leva até ele, ok? Então vamos ver aqui o cenário aqui que eu quero explicar para vocês. Jesus está num lugar desértico, num lugar ermo, faltou comida, os discípulos ficam aflitos, e aí acontece aqui a primeira multiplicação dos pães, e no versículo 31 diz: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer, e eles estavam cansados de ir e vir, então eles se retiram, porque eles estavam cansados. Então há um cansaço de gente de ir e vir. E nós da Água da Vida que vivemos aí em São Paulo, eu não, que estou em Guararema aqui, eu estou fazendo culto com os passarinhos aqui, ok? E à noite vem umas corujas aqui cantar aqui na minha porta aqui, e como eu não tenho medo de mau agouro nem nada, eu amo as corujinhas que vêm aqui, ok? Elas não colocam medo em mim, porque elas fazem culto comigo aqui diariamente, ok? Mas quem vive em São Paulo sabe o que é viver esse cansaço de gente indo e vindo. Era o que estava acontecendo lá. Quem frequenta o metrô sabe disso, o que é o cansaço de ir e vir. Quem frequenta aeroportos sabe o que é cansaço. Eu, quando penso que eu vou pegar avião, que eu vou para o aeroporto, eu já fico: meu Deus do céu, vou ter que enfrentar outro, e às vezes eu tenho que fazer escala em vários lugares, ok? Quem vai na 15 de março sabe o que é cansaço. Quem vai no Brás sabe o que é cansaço, Então Jesus convida eles para um descanso. Ele diz: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. E você sabe, você conhece aquele texto que diz, quando Jesus diz assim: venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há 2 formas de ler esse texto aqui, 2 formas. Venham todos os que estão cansados. Quem não está cansado não vem. Mas na verdade a chamada de Jesus é: venham todos vocês, porque na verdade todos vocês estão cansados, mesmo que vocês não notem isso. Vocês são os tranquilos desesperados, porque vocês vão ver que a vida vai sugar, a vida vai vampirizar vocês, e vocês terão que vir a mim, porque eu sou o lugar de descanso. Ele está querendo dizer: então venham todos, porque vocês já estão cansados, mesmo que não tenham percebido ainda. Venham todos. Agora, qual é a ideia? Se você está cansado ou já se sentiu cansado, a minha pergunta é assim: qual é a ideia que norteia e que direciona a sua fé, para você entender o Deus que chama você para o descanso? Porque para a gente
acompanhar Jesus, ele fala assim: venham a mim e venham comigo, porque vocês estão cansados, venham descansar comigo. Agora, eu só posso acompanhar Jesus se eu conhecer, até porque Jesus está levando os caras para o deserto. Quem é que acompanha alguém que não conhece para o deserto? Jesus está chamando os caras para o deserto, longe do vai e vem. Então a pergunta é: qual é a ideia que norteia e direciona a sua fé? O que é que você pensa a respeito de Deus? Você conhece Deus para poder atender Ele, para dizer: eu vou te acompanhar, mesmo que o Senhor vá para o deserto, eu vou para o deserto também? Porque essa proposta de ir para o deserto, não é muita gente que quer não, queridos. Porque não é muita gente que conhece esse Deus a ponto de ter uma intimidade tão grande, assim: o Senhor vai me levar para o deserto? Eu vou. Então qual é a ideia? O que você pensa de Deus? Não o que Deus é, não. Porque Deus é o que Ele é. Ele diz: eu sou, e pronto. Isso não está em discussão. O problema factual aqui é o que você pensa que Deus é. E nesse sentido, Deus tem tamanho. E porque Ele tem o tamanho daquilo que você pensa que Ele é. O que você pensa de Deus é o tamanho que você tem dele. O que você pensa a respeito de Deus, esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus, é o que você pensa a respeito dele. Por isso que eu fico o tempo inteiro onde eu vou para assim: gente, vocês precisam ler palavra de Deus para conhecer mais Deus, porque senão você fica apenas pensando num Deus que você projeta. E um Deus que você projeta sempre é um Deus nanico, sempre é um Deus pequeno. Então como é que você construiu a sua espiritualidade para você atender um chamado de Jesus: vamos comigo para o deserto? Que ideia que você tem de Deus? Você tem uma ideia de Deus, uma ideia punitiva? Deus é aquele que vai à forra, Deus é aquele que castiga, Deus é aquele que arma emboscadas e tocaias para pegar alguns filhos que escorregaram em suas cascas de banana. Você acha que Deus é esse? Que Deus vai pegar alguém? Porque é muito crente dizendo: Deus vai pesar a mão, ou a maldição vai te pegar. Então, é uma espiritualidade que funciona na lógica da obediência e do castigo. Se você for desobediente em alguma coisinha, Deus vai vir com um castigão, vai fazer você bater seu carro, você pegar uma doença, Deus vai fazer você pegar uma gripe, um vírus. É essa a espiritualidade que você desenvolveu em você. Então quase sempre essa espiritualidade tem a ver com os seus pais, com os pais da gente. Ou que não teve relação com o pai, um pai duro, um pai revanchista, um pai que batia para se vingar, ok? Então muita gente tem uma espiritualidade assim. A sua espiritualidade é legalista? Deus é para você um tirano que se aproveita das nossas fraquezas para ganhar a nossa fidelidade, por exemplo? Você serve um Deus que manda sofrimento para a gente? Você serve um Deus que se vale de artimanhas do diabo para punir e para torturar pessoas? Você serve um Deus que violenta o livre-arbítrio e a vontade das pessoas para que eles possam cumprir a sua vontade e o seu propósito? É esse tipo de espiritualidade? Como é que você orienta a sua espiritualidade? O que você pensa a respeito de Deus? Deus é um capataz? Deus é aquele que pune, aquele que vem na desforra mesmo? Só que quem tem uma espiritualidade sadia sabe que Deus não trabalha com seus filhos na categoria retributiva, só na categoria corretiva. E toda vez que Ele corrige os seus filhos, Ele corrige em amor. Deus não coloca doença em ninguém, Deus não arma emboscada para ninguém, Deus não bate o carro de ninguém, Deus não faz isso com seus filhos. Então a pergunta que
que tem que reverberar na gente é: como é que a gente vai entender a proposta de descanso do Senhor e o convite dele, se a vida é uma sucessão de trabalhos, de cansaços, a gente vive se cansando, e qual é o dia que a gente não está cansado? E então, para a gente conhecer aquele que está fazendo a proposta, a gente tem que conhecer os seus propósitos. Porque se a gente não conhecer os propósitos dele, qualquer proposta que ele faça para a gente fica inviável, não é aplicável na vida. Dá para entender? Alô? Alô, você está aí? Então, quem é Deus que a gente serve para poder a gente atender ele e acreditar que ele vai dar descanso para a gente? Afinal, Jesus está convidando: venham comigo, venham gente comigo, para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, queridos, só dá para ir para alguém para um deserto se a gente tiver muita confiança nele, se a gente tivesse uma resolução de coração, uma entrega absoluta, dizendo: eu vou com o Senhor, porque eu acredito na proposta de descanso. Então a pergunta é: quem é Deus para você? Quem é Deus? Você confia nele o suficiente para acreditar que você vai viver descanso? Ou você vai dar um perdido nele para dizer: eu vou arrumar o meu próprio jeito de ficar descansado, inclusive eu já estou marcando viagem, inclusive eu vou dar uma sumida, porque eu quero desaparecer, não quero falar com ninguém porque eu estou cansado. Agora Jesus vem comigo para o deserto, você vai fazer uma viagem comigo para o deserto. Então, quem é Deus para você encarar essa proposta de descanso e essa proposta que ele tem do vem comigo? Você serve um Deus exigente? Um Deus que tudo cobra? Um Deus que tudo exige? Um Deus que tudo requer, que tudo pede? Olha, queridos, eu pessoalmente, depois de viver em bicicleta ergométrica espiritual por muito tempo, eu tomei umas decisões, porque eu quero viver um Deus, Pai de Jesus de Nazaré, que resolveu ser chamado de meu Pai, meu Daddy, meu Paiinho. Eu resolvi ser filho dele, e eu resolvi viver uma espiritualidade de um Deus que não é apenas o meu Deus, ele é meu Pai. Porque quem quiser ter Deus apenas como Deus, assim terá, e será servo dele. Não, ele é meu Pai e é meu amigo, ok? Então eu quero, que Deus que eu quero, é por isso que eu amo a palavra de Deus, e eu incentivo as pessoas a lerem a palavra de Deus, porque eu quero o Deus de Elias, o profeta, que prefere se revelar num vento suave do que numa tempestade, num terremoto. Eu quero conhecer o Deus generoso, o Deus cujo nome é candura, o Deus cuja glória é compartilhar a vida dele comigo, o Deus que tem a iniciativa grande de gratificar a minha vida, o Deus que o desejo dele, o compromisso dele é patrocinar a minha existência, o Deus cuja natureza é penhorar, porque ele penhora o Espírito Santo dele, para poder ele ficar dentro de mim. Ele penhora o Espírito Santo dele, ele penhora, por assim dizer, parte dele, para garantir a sua palavra realizada em mim. Eu quero Deus cuja riqueza é ofertar mimos deliciosos e carinhosos, um Deus que tem uma extravagância de amar, a única coisa que ele quis foi amar, e tudo que ele pediu de mim, de você é: me permita amar você, porque o dia que você entender que eu amo você vai encontrar descanso, você vai se sentir o ser mais importante da galáxia, porque eu dei em seu favor aquilo que me era mais caro. Então descanse, pare com seu estresse, descanse. E eu decidi: eu quero o Deus da descompressão, eu quero não o Deus do sufoco, o Deus da ameaça, o Deus que vai me esmagar quando eu peco, o Deus que vai me torturar, o Deus que vai pesar a mão em mim. Eu quero o Deus da bonança e não da tormenta, eu quero o Deus do regozijo e não do milindre. Eu não quero um Deus magoado comigo,
entristecido comigo, porque Ele não fica assim, porque quando Ele decidiu colocar as mãos em mim, Ele vira a mão e põe no filho dele. Eu quero o Deus da afeição, não o Deus da raiva, não o Deus da ira, porque nós não somos mais filhos da ira, nós somos filhos do amor, nós somos filhos do amor de Deus. Eu desejo conhecer o Deus entusiasta dos seus filhos, um Deus que apostou a vida dele em nós, e é por isso que eu posso acreditar no descanso, é por isso que eu posso ir com Ele para o deserto, se necessário for. Eu quero conhecer um Deus não avarento, mas o Deus da abundância, um Deus que prometeu um filho a Abraão na sua velhice, mas deu mais do que um filho, deu uma descendência mais numerosa do que as estrelas do Senhor nos céus. Eu quero um Deus que prometeu livrar Israel da escravidão, mas não deu somente isso para Israel, deu uma grande, uma maravilhosa, uma bela terra que emana leite e mel. Eu quero um Deus que prometeu para o Davi um reino, mas não deu para ele apenas um trono, deu para ele um reino que é sem fim, e esse reino é estendido a mim e a você. Aleluia! Dá para crer nisso? Eu quero conhecer esse Deus de Paulo, que fala lá em Efésios 3, do 16 ao 20, quando ele diz assim: eu oro, para que com as suas gloriosas riquezas, Deus fortaleça vocês no íntimo, para acabar o estresse, para acabar o cansaço, e no seu poder, por meio do seu Espírito, Ele vai fazer isso em vocês, o Paulo fala, porque Ele já abençoou vocês com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. Ele fala isso em Filipenses. Então por que eu vou me entregar ao cansaço? Então quando Deus nos fortalece assim, nós ficamos a conhecer a imensidão do amor dEle, então a gente fica descansado nele. Então, queridos, quando nós conhecemos essa imensidão do amor, nós podemos realmente saber que Deus é capaz, Ele é capaz, Deus é capaz. Tem muito crente que sabe esse texto, mas não consegue recitá-lo. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Alô? De acordo, diz a Bíblia, com o seu poder que agora opera em nós. Aleluia. Então, queridos, quem diz que conhece Deus, vai poder então, enfim, saber que Deus não é Deus do sufoco. Deus não tem uma promessa para gente para manter a gente cansado o tempo inteiro. O Deus não está aí para poder deixar a gente parecendo um corcunda de Notre Dame, indo para a igreja e com uma espécie, eu coloquei lá no texto, coloquei uma espécie de escoliose espiritual. Um Deus que amassa. Deus não é pesado, até porque Ele fala: vinde a mim, porque o meu fardo é leve e suave, tome sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo não arqueia vocês, o meu jugo não vai deixar você cansado. Então Deus é o Deus do alívio, é o Deus que apruma a gente, é o Deus que levanta a cabeça da gente, faz a gente andar ereto, até para poder olhar na butuca do olho do capeta e falar assim: você sabe com quem você está falando, aqui está alguém resolvido em Deus, você está diante de um filho do Deus vivo, e pode virar as nádegas aí que eu vou chutar, pode correr. Alô, você está aí? Portanto, viver assim, descansado em Deus, é uma decisão da gente. A gente não pode aceitar a situação do cansaço, não pode. Só que, olha, eu não decido por você, Jesus não decide por você. Então, Deus vai ser fonte para você, vai ser calcigenol espiritual para você, pelo Santo Espírito. Ele vai te abraçar, Ele vai te dar alívio, Ele vai tirar você dos seus cansaços, mas desde que você atenda a chamada. Venham comigo e descansem um pouco, venham comigo. Aliás, a minha vocação ministerial é chamar para as pessoas: venham comigo, mas venham comigo porque eu estou indo com Ele.
Eu estou seguindo Ele. Venham comigo. Isso é ser testemunha. Eu sou maravilhado com a proposta do Evangelho no Novo Testamento, sabe por quê? Lá no Velho Testamento, pouca gente conhecia Deus de perto, poucos. Dá para contar na mão, gente, quem conheceu Deus de muito perto. O Abraão, o Moisés, o Enoque, o Elias, vem que o Elias tinha suas depressões terríveis lá, ok? O Jeremias conhecia Deus, mas o Jeremias é o campeão da depressão. Ok? Agora, quando você vem no Novo Testamento, você conhece Deus não é de perto não, gente. Você conhece Deus porque Ele está dentro. E Jesus diz assim: vocês são bem-aventurados, porque o reino de Deus é chegado até vocês. Vocês são mais felizes do que o pessoal da velha aliança, porque lá eles tinham que invocar Deus. Vocês não precisam invocar mais Deus não. É por isso que a gente ora: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque o céu resolveu morar dentro da gente. Então não é justo, queridos, nenhum de nós se entregar ao cansaço, se entregar àquele espírito mesmo de decepção, não estou aguentando mais. Gente, filho de Deus não pode viver assim, porque ele precisa fazer uma escolha. Vai com Jesus, mesmo que seja para um deserto. Alô, você está aí? Eu vou esmiuçar esse texto aqui nas outras lives, porque tenho muito mais a comunicar sobre isso. E eu vou dar, somente na última live, eu vou dar qual é o pulo do gato. Eu vou dar para vocês qual é a resposta de Deus para vencer o cansaço. Ok? Eu dei aqui uma palhinha de como é que a gente toma a decisão de seguir Jesus, porque Ele é o nosso descanso. Mas eu vou dar para você qual é a dica que Deus dá no texto aqui dessa multiplicação. Qual é a dica que Deus dá para a gente vencer o cansaço, ok? Eu sei que muita gente quer vencer o cansaço tirando férias, quer vencer o cansaço viajando, quer vencer o cansaço pegando avião, indo para um lugar longe do barulho, ok? Para uma fazenda, para uma praia deserta, ok? Mas eu quero dar para vocês qual é a indicação que Jesus dá aqui, a chave que Ele dá aqui para a gente vencer o cansaço. É uma pílula que Jesus dá para a gente vencer o cansaço. Quem pegar essa pílula não tem erro, não vai ficar cansado. E outra, vai vencer aquilo que eles chamam hoje de estresse. Eu só darei na última quinta-feira. Quem vier quinta-feira, ok? Vem. Nós temos tido uma audiência nas quintas-feiras, depois, no total. Semana passada teve 215 ou 220 pessoas que assistiram. Na semana retrasada, mais de 500 pessoas assistiram o estudo de quinta-feira, ok? E como algumas pessoas assistem juntos, o Facebook diz que nós atingimos quase 3.000 pessoas na semana retrasada. Agora, qual é o meu papel? É facilitar caminho. Eu trabalho dentro da Igreja de Cristo Jesus como um mestre, mas para quê? Para facilitar caminho. Agora, se alguém quer ter o caminho facilitado, precisa entender qual é a proposta que Jesus tem. Por isso eu vim com a primeira fase da proposta hoje. Dou a quarta fase da proposta na quinta-feira, na última quinta-feira. Agora na próxima eu vou dar outras facetas desse texto aqui, que vai ajudar a gente a entender qual é o caminho que a gente pode tomar com Jesus. Alô? Você está aí? Glória a Jesus. Eu terminei. Meu Deus do céu. Terminei. Então, mas não sai daí. Não sai daí. Não liga a Netflix ainda, e não liga o Jornal Nacional, e não liga ainda a Rede Globo, ok? Porque esses momentos que nós estamos juntos aqui nessa sala aqui, ó, Deus está filmando esse momento aqui. Eu não tenho a menor dúvida que um dia, no Tribunal de Cristo ou no milênio, Jesus vai sentar com a gente e falar assim: sabe aquele dia, aquela quinta-feira, aquele 3 de setembro, sabe o que estava acontecendo? Ele vai mostrar para a gente como Ele visitou cada um de nós, ok? E estar descansado em Deus é viver sem pressa. Até porque está com pressa de quê? Está com pressa do quê? Então presta atenção, porque nós fazemos parte de uma comunidade cristã em que nós temos compromisso uns com os outros, e nós precisamos ajudar as pessoas a se aliviarem, a descansarem em Deus. É por isso que a gente participa mesmo em comunidade e como companheiros. Já disse para vocês, companheiro é aquele que come o pão junto. Então fica companheiro até a gente
dar os anúncios e a gente encerrar aqui, ok? Sexta-feira haverá live das mulheres às 15h30. Domingo às 10 da manhã sempre há a contação de histórias pelas crianças. Gente, as crianças têm dado um show espiritual mesmo, ok? Não gosto muito de usar a palavra show, mas é que eu não encontro outra terminologia na língua portuguesa para poder caracterizar a beleza que está acontecendo no meio das crianças no nosso meio, ok? Domingo às 8h30 haverá o culto da família, às 8h30 convida mais alguém, ok? Vai lá, compartilha a chamada que a Valquíria coloca lá, porque nós estamos tentando facilitar a vida das pessoas, o caminho das pessoas em direção a Deus, ok? Terça-feira a live de oração às 20 horas. Cada terça-feira há um grupo diferente para conduzir você num papo gostoso com Deus, porque orar é isso, orar é bater papo com Deus, é isso, orar é ter uma intimidade com Deus numa conversa, isso que é oração, ok? Quinta-feira que vem a gente continua o estudo aqui. Tá cansado? Tá cansado? Tá cansado? Tá cansado? Deus chama você para o descanso. Alô? Segundas, quartas e sábados acontecem as devocionais. Logo virá umas novidades aí. As pessoas que estão atendendo a chamada, e até algumas pessoas disseram: eu não vou fazer uma devocional. Olha, devocional não é para fazer discurso. Devocional não é para ficar mostrando conhecimento, que estudou muito. Não é preciso estudar para fazer devocional, viu, queridos? Não é preciso estudar para fazer devocional. Devocional é apresentar um contexto bíblico, de um testemunho rápido, do que Deus fala com você assim, no corriqueiro, no cotidiano. Não é discurso devocional, até porque são 4 ou 5 minutos lá. Não, é você ser mesmo um testemunho vivo para as pessoas da nossa comunidade, ok? Então, você não tem que ter desempenho, performance maravilhosa para fazer uma devocional. É uma coisa muito simples, é uma conversa que você tem com a nossa família, ok? Devocionais então às 9 horas, ok? Glória a Jesus. A Valquíria sempre coloca no Facebook, na hora que você entra no Facebook, ela coloca lá o número da conta do Bradesco, para as pessoas que congregam com a gente, as pessoas que entendem, que fazem parte dessa família e que chegam junto mesmo com seus dízimos e ofertas, e que entenderam que essa comunidade aqui é muito séria, e que a gente não trabalha nem com barganha, nem com ameaças, a gente não trabalha com nenhum tipo de troca, ok? Dízimos e ofertas na nossa comunidade é um ato de amor, é só isso, ok? É de gente que quer caminhar com Jesus e que entende assim: eu sou partícipe dessa história, do reino que está entre nós aqui, e é por isso que eu contribuo. Então eu também pago a luz, eu pago a água, pago o aluguel, pago as despesas de socorro que a gente tem com famílias carentes, eu pago o salário de quem trabalha na igreja lá, é isso, viu, queridos? Então é gente que fala assim: não, eu sou parte integrante disso aqui. É só isso. A gente não faz nenhuma outra proposta, e a gente não ameaça ninguém que o gafanhoto vai pegar ele, que o carro dele vai bater, ou que ele vai ficar doente se ele não der uma oferta ou não der um dízimo. Não, nós trabalhamos mesmo sob a perspectiva, a marca do amor de Deus que Ele colocou em nós, ok? A gente só oferta porque Deus foi oferta para nós. Ele ofertou o Filho dele para a gente, e qualquer coisa que a gente faça, não chega a milionésima parte do que Ele fez por mim, ok? Eu nunca vou conseguir pagar nada do que Deus fez por mim, então tudo que eu faço é só gratidão, é só isso, inclusive o meu dízimo e a minha oferta, ok? Nossa comunidade é muito transparente em relação a isso, e quem quiser pode até ver os livros caixas da nossa igreja, no que a gente gasta, ok? Alô? Porque nós somos muito responsáveis, e você pode ver transparência em nós, como homens e mulheres de Deus, que congregam ali em Água da Vida, no Metrô Patriarca, ok? Glória a Jesus, ok? Alguma pergunta? Nenhuma. Ou, se alguém tiver, escreve que depois eu leio os comentários depois, ok? Porque não dá tempo para eu ler os comentários aqui agora. Glória a Jesus. Eu vou terminar então, estou terminando antes do horário. Antes do horário, oh meu Deus do céu, deu tempo para eu discorrer tudo que eu queria a respeito desse texto aqui. Leia o contexto antecedente e o contexto posterior desse texto aqui, porque nas próximas lives fica mais fácil para você entender a proposta de Jesus,
e aquilo que eu tenho a expor para vocês, ok? Então esse mês aqui, leiam várias vezes esse texto aqui de Marcos, porque tem muita coisa aqui revelada para a gente, e você vai se surpreender com as coisas que estão reveladas nesse texto aqui. Isso vai facilitar a sua vida, a sua comunhão com Jesus de Nazaré, Jesus, o Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e no amor do Senhor. Eu encerro com essa canção aqui. Quem quiser cantar, cantar junto. Quem não quiser, dá um like aí, ok? E vai se despedindo, dá um abraço para os irmãos aí. Vocês estão despedidos em nome de Jesus. Que a graça e o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações multiformes do Espírito Santo seja com você e com a sua família, e coloque no teu coração descanso. Em nome de Jesus, vai na graça e no amor do Senhor. Meu abraço e meu respeito profundo pela filiação que vocês alcançaram em Cristo, ok? Deus abençoe a todos. Aleluia! Boa semana, até domingo. Até domingo. Até domingo. Dá um abraço gostoso aí em todo mundo. Não tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. Somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, de todo coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Deus abençoe vocês, queridos. Fiquem na paz. Sintam-se lambidos pelo Eterno. Amém, amém, amém. Amém. Tchau.